Oi, pessoal, olha eu de novo aqui. Nós vamos começar agora o capítulo 5, falando sobre as múltiplas experiências humanas, seja na forma de crer, seja na forma de viver, na forma de organizar o poder político e na forma de construir aí as suas cidades e constituir a sua civilização. Então, nós vamos ver aí ao longo da história da humanidade como cada uma das civilizações vai ter a sua própria forma de enfrentar aí as adversidades que o meio ambiente oferece e as relações sociais oferecem e vão estabelecer estratégias próprias. Vamos conhecer então? Próximo slide. Pessoal, é da nossa natureza humana crer em alguma coisa que rege as nossas vidas, que rege o nosso universo. Isso vem desde a pré-história, onde nós vamos observar que principalmente os fenômenos que o homem não sabia explicar, ele vai atribuir a ele poderes sobrenaturais e vai considerá-lo mágico, né? Então começa como se fosse uma espécie de magia, depois desenvolve-se uma crença, depois se dá um formato a essas crenças, nós vamos ter as estatuetas, né, os desenhos e depois oferendas realizadas a essas forças sobrenaturais que o homem passa a adorar, né, e acreditar aí que exercem influência sobre a vida dele. Então nós temos várias imagens nesse slide. A primeira, por exemplo, mostra divindades gregas reunidas no Monte Olimpo. A segunda, divindades egípcias. A terceira, divindades romanas. A quarta, uma indígena fazendo adoração ao sol. A quinta imagem também ali, adoração ao sol. Nós temos a imagem do fogo, que também vai ser considerada uma divindade, e a lua. Então a gente vai ver que, de modo geral, grande parte das civilizações nesse período da antiguidade vai ter várias divindades. E aí nós temos um nome para esse tipo de crença que se chama politeísmo. Poli, várias, né? Ismo de crença. Então, quando a gente acreditava, né, em várias divindades, quando o ser humano acreditava em várias divindades, ele era chamado de politeísta ou praticava o politeísmo. Então, nós vamos estudar agora as civilizações da antiguidade e vocês vão perceber. O próprio homem pré-histórico, ele tinha crenças de que o sol, de que a água, de que a lua, o trovão eram divindades. Então ele criava uma relação mística com esses fenômenos que ele não sabia explicar. Com o desenvolvimento das civilizações humanas, a crença em várias divindades vai se modificando. E aí vão começar a surgir as religiões monoteístas. Nós temos aí na imagem à esquerda Moisés. Moisés acaba sendo o profeta, digamos assim, de todas as três primeiras religiões monoteístas que se desenvolvem no mundo, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para falar sobre o surgimento das primeiras cidades, a gente tem que lembrar lá da pré-história que no Neolítico, quando o homem se tornou sedentário, porque ele desenvolve a agricultura, ele vai começar a criar as primeiras aldeias. Então eram pequenas comunidades, depois essas comunidades viraram aldeias e aí essas aldeias vão se transformar em cidades. E aqui nós temos algumas imagens. Essas primeiras cidades, elas se desenvolvem na região ali da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia, ela fica ali na Península Arábica, Iraque, Irã, né? E a própria palavra Mesopotâmia, ela significa região entre rios.
Aquela região é banhada pelos rios Tigre e Eufrates, além de outros rios, mas esses são os dois principais, tá? E nós temos imagens aí de várias cidades, entre elas uma cidade egípcia. E o que elas têm em comum? Vou deixar vocês observarem aí. Tchan, 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 tchan. Tic-tac, 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 tic-tac. Tempo esgotado. O que elas têm em comum é a presença de rios. Então, as cidades, elas só foram possíveis, né, de se desenvolverem graças à presença de rios. Assim como a sedentarização humana lá no Neolítico, ela só foi possível também graças à presença de rios e o desenvolvimento da agricultura, tá? Então, é uma informação importantíssima para vocês gravarem. À medida em que a população das cidades crescia, foi necessário criar novas estruturas de administração e poder. E o exército foi a estratégia encontrada como forma de convencer aqueles que não concordavam com as determinações dos líderes. Outra forma também era atribuir a esses líderes, reis, imperadores, poderes divinos, como eles tivessem sido escolhidos pelas divindades para governar o povo. E aí, desta forma, eles conseguiam acumular mais poder, o poder religioso e o poder político. A origem do termo civilização está associada a viver em cidades. Hoje se atribui ao conceito de desenvolvimento, de evoluído a civilização. Então a gente fala aquela civilização, da ideia de que ela está associada a um grupo social que, deixa eu ver como é que eu posso explicar. Para encerrar a discussão desse capítulo, então, nós vamos falar sobre a origem do conceito de civilização. Historicamente, falar em civilização corresponde aos grupos humanos que viviam em cidades. Hoje, o conceito de civilização está associado ao que? A ideia de evolução, de superioridade. Mas o correto é entender que civilizado é aquele que vive em cidades, ok? Abraço a todos então e boas atividades.